Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender a fazer mais uma bolsa de luxo aqui nesse canal? Mas antes, muito prazer, se você ainda não me conhece, eu sou a G Correia, professora de costura criativa. Eu tô toda semana aqui no YouTube trazendo conteúdo para vocês e a peça de hoje eu vou mostrar agora. E a aula de hoje é com essa maravilhosa aqui. Olha que peça mais linda, mais luxuosa, que coisa fina, gente, que peça linda. Com essa alça que é lançamento, mas eu vou falar mais dela daqui a pouquinho para vocês. Essa corrente aqui, lindíssima também, mas você pode usar outro tipo de alça, se você quiser fazer ela inteira em sintético, pode fazer também. Vai ter todas as opções durante o vídeo. Tem esse fecho aqui, ó, super chique, lindo, que deixa assim essa peça super sofisticada. Ela tem esse acabamento aqui, ó, bem lisinho, assim, bem durinho, do jeito que a gente gosta. Tem também aqui essa costura atrás para colocação da aba, que ela é colocada por fora. Bom, gente, isso aqui é peça para conteúdo pago, mas eu vou disponibilizar gratuitamente para vocês, porque eu sei que vocês vão curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, você também vai se inscrever, porque a aula de hoje tá valendo muito a pena. Aqui dentro ela é fechada, sim senhora, não é aquela bolsa que fica com tudo aberto não, ela é fechadinha, tem esse canal de zíper aqui, que eu vou ensinar tudo para vocês. Tem um acabamento aqui também, ó, o acabamento do forro, que também eu facilitei bastante na hora da execução, vocês vão ver aí. Ou seja, é uma peça muito maravilhosa. E como eu disse, eu ia falar mais para vocês a respeito dessa alça aqui. Ela é um lançamento lá do nosso parceiro da CRZ Zanetti. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos para vocês. Então essa alça aqui tem vários outros modelos e a forma com que ela é colocada você pode trocar. Então de repente hoje eu não quero sair com essa alça branca, eu quero colocar outra cor de alça. Pode trocar que esse sistema aqui, ó, com essa argola articulada, nos permite trocar a alça. Então você pode colocar aquelas de madeira, de bambu, tem várias na CRZ Zanetti. Então se quiser adquirir já sabe, não só a alça, mas as ferragens são todas lá da CRZ Zanetti. Essa peça aqui eu fiz no cedro branco, lindo, olha só, porque ele tem um brilho assim, mas é um brilho bem discreto, é muito gostoso de trabalhar com ele, é uma peça é um material bem maleável, e tem lá na Cami Tecido, que é o nosso outro parceiro. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram, né, adquirir esse cedro aqui, entre em contato lá com eles. E também tem o nosso site, que tem vários materiais, dá uma olhadinha lá, eu sempre deixo aqui para vocês e fica no card aqui em cima. Durante o vídeo todo fica o nosso site para você ir lá visitar. E caso você queira também ter acesso aos nossos cursos pagos, é só entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram da loja, que lá eles vão te mostrar todos os cursos que nós temos, todo o nosso catálogo de cursos pagos para vocês adquirirem. Se falar que viu no YouTube, vai ter um desconto, é só avisar, olha, eu tô vindo do YouTube, eu quero um desconto para adquirir o curso pago, que vai ter um descontão para vocês. Todos os recados dados, agora vamos então para o passo a passo. Bom, então eu estou aqui com o corte que corresponde à minha aba. Vou virar aqui no lado avesso e eu vou marcar aqui 2 centímetros. Ó, vou marcar aqui 2 e 2 aqui nessa pontinha. Aqui eu marco 1 centímetro aqui em cima. E aqui deste outro lado, 1 centímetro. Porque eu vou fazer um detalhezinho nessa aba, na parte de trás, eu não vou deixar ela reta. Então, fiz aqui essa marcação e vou riscar. Ó, risco aqui desse lado. E risco aqui do outro lado, unindo esses 2 pontinhos. Certo? Então, ficou aqui 2 e 1. 2, 2 e 1. Aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, ó. Agora, eu vou descer desses 2 centímetros aqui. Deixa eu só marcar aqui. 2 centímetros, eu vou descer 6 centímetros, que é a largura do meu fundo, da minha lateral, que aqui na parte de cima ela vai ficar com 6 centímetros. A parte de baixo, né, o meu fundo vai ficar com 9, mas ele vai afunilar a lateral, vocês vão ver daqui a pouco, e ela vai ficar com 6 centímetros em cima. Então, eu vou marcar aqui, ó, 6 centímetros. Fazer um risquinho aqui de leve, 6 centímetros. Agora, eu vou descer 3 centímetros
daquela marcação de 6, eu desço mais 3 centímetros, marco, então, olha só como é que ficou. Em cima, 2, depois eu marquei 6 e depois mais 3 centímetros. Então, são essas as marcações que a gente faz. Agora, eu vou marcar o meio aqui embaixo, então, a nossa aba tem 24 centímetros, eu vou marcar aqui no 12 e vou unir para fazer um detalhe aqui na frente da nossa peça. Pode fazer arredondado, pode fazer no formato que vocês quiserem. Eu vou fazer assim, tipo, estilo envelope. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar aqui fora 1 centímetro para fora desta marcação. 1 centímetro. Eu tô ensinando vocês a fazerem o molde da aba, tá? Então, aqui eu vou marcar 1 centímetro pra fora. E aqui, eu vou marcar 1 centímetro, ó, pra dentro. Porque essa parte aqui vai ser o nosso limite da cola de contato. Então, eu vou marcar aqui, ó, 1 centímetro pra dentro. Inclusive, aqui, nessa diagonal, vou marcar também 1 centímetro. Nas duas diagonais aqui. E aqui em cima também. Então, em toda essa borda que a gente marcou aqui, nós vamos passar a cola de contato. Então, eu tô passando a cola de contato, tô usando aqui a cola de contato líquida, com esse biquinho mais fininho. Eu cortei as partes que estavam na diagonal, ó, cortei os dois cantinhos aqui de cima e aqui a parte de baixo. E aí, eu tô passando, ó, vou passar a cola de contato por dentro dessa marcação aqui, ó, das nossas bordas. Se você quiser fazer, como eu disse, um outro modelo de aba, pode fazer arredondado aqui na frente, pode fazer sem esse bico, pode fazer reto, fazer uma onda, aí você escolhe a forma que você quer fazer. Então, eu vou passar a cola de contato todinha aqui dentro dessa marcação, vou esperar secar, e aí eu vou fazer o virado. Vou fazer isso nas duas partes, tá? Porque a aba, ela é feita de duas partes de sintético, tá? Então, as duas partes, tanto a de fora quanto a parte do forro, ela também é no sintético, tá? Então, por isso que a gente corta 2 vezes. E aí, eu passei, então, a cola de contato na borda todinha. E agora é só fazer o virado, respeitando aqui essa minha marcação, ó. Então, eu vou fazer o virado aqui até essa marca aqui da minha linha. Vou fazer isso nas duas partes, como eu falei. Então, ó, vou fazendo esse viradinho. Aqui nos cantinhos, olha só. Eu deixo sempre por último, tá? Eu fecho primeiro a parte que é retinha. E depois, no canto, eu vou fazer uma quina, ó. Eu venho até aqui o limite, e aí, ó. Junto vai ficar essa orelhinha. Depois, a gente corta essa orelhinha aqui que ficou. Então, eu faço isso em todos os cantinhos. E aí, como eu falei, tenho já aqui uma outra parte pronta, já também com o viradinho. E o que eu fiz aqui? Lembram da marcação, né? Dos 2 centímetros aqui? Então, ele vai ficar um pouquinho mais acima. Então, o que eu faço? Eu faço um risco aqui dessa ponta até a outra. Foi isso que eu fiz, ó, um risco aqui. E aí, aqui eu já tinha aquele risco dos 6 centímetros, porque isso daqui vai ficar preso na minha bolsa. Essa parte aqui, dessa quina, é onde eu vou costurar na parte de trás da minha bolsa. Aqui é onde a minha aba vai fazer o movimento dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estruturar com um EVA que eu cortei com 4,5 centímetros. E eu vou colocar ele dentro, então, dessas duas linhas. Eu vou colar ele aqui, ó, tá vendo que ele tá menor? Tá um pouquinho menor aqui nas beiradinhas. Então, eu vou colar, olha só, dentro
dessas linhas, ó. E corto um outro EVA dessa parte de baixo, que eu vou colar também, e tem que ficar esse vão, que é para poder fazer o movimento, para poder fazer essa dobra aqui, ó. Que a gente vai precisar dessa dobra aqui na bolsa, nessa tampa. Então, é isso, ó. Eu corto este daqui com 4,5 centímetros, e esse eu vou cortar com o tamanho que sobrou aqui. Deixando essa beiradinha, deixando aqui a bordinha, que é pra gente costurar, e aqui deixando um espaço, ó, um pouco abaixo da nossa linha. Então, eu vou terminar de fazer o virado aqui, e eu vou colar com cola de contato, lembrando que esse EVA eu vou colar primeiro na parte que vai ficar pra fora, tá? Então, esse daqui vai ser a parte interna da minha aba, e essa daqui é a parte que vai ficar pra fora da minha aba. Então, eu vou colar primeiro o EVA aqui nessa parte de fora. Aqui, essa ponta, ela tá sem acabamento. Tá vendo? Ela tá sem acabamento. Por quê? Porque eu vou usar esse tipo de fecho aqui. Então, ele vai encaixar dentro dessa ponta. Por isso que eu não fiz o viradinho até a pontinha aqui, ó. Porque ele vai entrar aqui. Se você for colocar outro tipo de fecho aqui, se for colocar aquele botão pelo lado de dentro, daí você tem que fazer ou uma curva aqui, ou vir com o virado desse jeito aqui, ó. Fazer essa pontinha aqui, pra poder colocar o botão, certo? Em vez de deixar assim, porque eu deixei o meu fica sem acabamento por isso, porque vai entrar aqui esse meu fecho. Ele vai ficar aqui bem certinho aqui na ponta. Virado feito, colei aqui, então, o meu EVA dessa forma que eu mostrei pra vocês. Então, deixando esse vãozinho aqui pra poder fazer essa dobra aqui na hora de fechar a nossa bolsa, e deixando aqui também livre, porque aqui vai ficar na parte de trás da nossa peça. Agora, antes de colocar a parte de dentro aqui dessa tampa, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o suporte da alça, porque essa bolsa vai ter essa alça aqui, que vai ficar aqui em cima, ó. Ela vai ficar bem nessa parte aqui, onde tem este EVA mais fino. Ela vai ficar aqui. Mesmo que você vai colocar outra alça, você precise do suporte aqui de alça, você tem que colocar ele agora, tá? Então, o que acontece? Essa alça aqui, ela tem 15 centímetros deste buraquinho até esse. Então, é essa distância que eu tenho que colocar o meu suporte de alça, que eu vou usar este daqui, esse suporte. Geralmente, esse suporte, a gente coloca nesta posição. Coloca assim. Só que pra fazer esse tipo de alça que eu vou colocar, eu vou ter que colocar ele assim, ó, nessa posição. Por que eu vou colocar nessa posição? Porque eu preciso encaixar uma argola articulada dentro desse buraquinho pra ela encaixar aqui. Então, eu vou usar, olha só, uma argola dessa daqui. Vou encaixar ela aqui dentro. E aí, eu preciso colocar dentro deste suporte de alça. Então, olha só, como que ela vai ficar? Ela tem que ficar nessa posição. Se eu colocar este suporte de alça compridinho, nessa posição aqui, não vai dar certo. Ó, se eu colocar ele nesta posição, ó, o que vai acontecer? Não vai dar certo, não vou conseguir colocar, a alça vai virar. Então, eu preciso que ele fique desse jeito, tá? Então, se você for colocar este tipo de alça, tem que ser dessa forma, pra que dê certo. Se você for colocar alça de corrente, alguma outra, né? Ou alça de sintético, não importa. Aí, você pode colocar, então, este suporte nessa posição aqui, que é a posição tradicional, digamos assim. Bom, então, o que acontece? Aqui eu falei que a minha alça, ela tem 15 centímetros. Então, eu vou medir aqui do meio para as pontas, 7,5 de cada lado. E aí, eu faço aqui a marcação para o suporte de alça. Eu vou fazer aqui por dentro os furos, e aí eu aplico por fora aqui. Apliquei, então, o suporte de alça, tá aqui bem
bem colocadinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar cola de contato aqui, pra gente poder colar, então, a outra parte aqui da nossa aba, ó, tem que encaixar aqui bem certinho. Então, eu vou passar a cola de contato e eu vou colar, então, essa outra parte aqui. Passei a cola de contato e agora eu vou colar uma parte aqui na outra, bem certinha, pra gente poder passar a costura de contorno aqui. E nessa hora, o que a gente já precisa fazer? Vincar bem aqui, aonde vai ser a dobra aqui da nossa aba, da nossa tampa. Então, a gente cola e já dá uma apertadinha aqui, pra ela já ficar mais ou menos com o formatinho, tá? Depois ela seca, dela fica mais. A gente ainda vai ter que esticar ela pra poder aplicar na peça, tudo, mas é bom já fazer isso na hora de colar. Fazer essa voltinha. Vou pegar aqui o martelinho e aí eu vou martelar os cantinhos aqui, ó. Martelo todos os cantinhos, toda a voltinha dela, pra depois a gente costurar. Pronto, então agora, com a minha máquina no ponto 4,5, eu vou passar uma costura de contorno aqui, menos nessa parte. Essa parte aqui eu não vou passar, porque a gente já vai costurar essa parte aqui na peça, então eu não vou passar mais uma costura aqui, não. Vou começar aqui nesse quebradinho, só que eu começo um pouquinho mais pra frente. Ó, vou dar uma distância boa aqui, deixa eu ver. Aqui. Começo aqui. Faço o retrocesso. E agora, eu contorno essa minha tampa aqui. Por isso é importante que as duas partes, tanto a de dentro quanto a de fora, elas estejam bem alinhadas, pra dar certinho na hora de passar a costura, pra não acontecer de não pegar a costura na parte de baixo. Eu tô usando esse calcador aqui, que é o calcador de zíper. Ele é metadinho assim, olha, bem fininho, mas você pode usar o outro, não tem problema. Eu tô bem acostumada a usar esse, então, por isso que eu já estou com ele aqui e já costuro a peça toda com ele. Aqui, esse sintético aqui é o cedro. Como esse calcador meu não é de teflon, às vezes pode acontecer de dar uma segurada. Então, eu passo um pouquinho só de óleo de máquina aqui na minha linha de costura, tá? Então, eu contorno aqui a minha peça. E aí, essa tampa já está pronta, porque o botão eu vou colocar depois. Se vocês forem colocar o botão de imã, aí vocês têm que colocar antes de fechar. Coloca já aqui na parte de dentro da aba, aquele lado dele que é o que fica pra dentro. Se quiser colocar etiqueta, alguma coisa aqui, pode colocar. Mas aí, vocês coloquem antes de fechar essa bolsa aqui, essa tampa. Agora, eu tô aqui com a parte referente ao fundo e laterais, né? Que seria o nosso fole. O que eu fiz? Eu dobrei aqui, ponta com ponta, dei um piquezinho pra achar os meios. E aí, eu fiz a seguinte marcação. Do meio para as pontas, eu marquei 12 centímetros. Fiz uma marcaçãozinha. Aqui na parte de cima, eu puxei 1 centímetro. E aí, eu uni esses dois pontos. Vou fazer isso nos 4 cantinhos aqui dessa minha tira. Então, ó, do meio pra fora, 12 centímetros. E aqui, 1 centímetro pra dentro, pra gente ficar com essa lateral um pouquinho fechadinha aqui pra dentro. Se você não quiser, faz ela retinha, mas eu vou fazer esse movimento dela um pouquinho assim, a bolsa na lateral vai ficar um pouquinho na diagonal. Então, eu vou cortar isso daqui e a gente vai aplicar, então, essa tira no espelho.
Então, eu peguei um dos meus espelhos, dei o piquezinho pra achar o meio, e aí eu vou colocar aqui essa tira, pique com pique, aqui no meio. O ponto da minha máquina tá no número 4. Deixa eu acertar aqui, número 4. Vou colocar, então, pique com pique. E eu gosto de costurar do meio pra fora. Eu acho que fica mais fácil da gente centralizar esse folho aqui, tá? Mas aí, se você quiser começar pela ponta, é que às vezes a ponta tem alguma diferença. Às vezes a ponta tá um pouquinho maior, então por isso que eu prefiro começar aqui pelo meio, que eu acho mais fácil. Ó, cheguei aqui no cantinho, virei, vou dar um ponto meio aqui assim na diagonal. Aí eu viro, é só alinhar e seguir com a costura, ó, tá vendo? O meu tá sobrando aqui mais ou menos 1 centímetro, por isso que eu não gosto de começar pela ponta e sim pelo meio. Chego aqui no final, faço o retrocesso e arremato mais pra baixo. Então, aqui ficou sobrando essa pontinha, depois eu tiro. Agora, eu vou costurar esse outro lado. Então, eu vou virar ele aqui pra baixo. Vou começar aqui no meio também. A mesma coisa, ó. Costuro aqui até a pontinha. Quando chegar aqui, eu viro, ó. Puxo um para um lado e outro para o outro. Vou fazer aqui um pontinho na diagonal. Viro, deixo alinhado aqui a lateral com o meu espelho e subo a costura até aqui em cima, ó. Chegou aqui, retrocesso e corto. Agora eu faço a mesma coisa com o outro espelho. Vou achar aqui o meio. Acho aqui o meio, dou o piquezinho. Vou encaixar ele aqui meio com meio. Meio com meio. E começo a fazer aqui a costura da mesma forma. Vou emparelhar ele aqui, agora não vai dar pra mostrar, mas é o mesmo jeito, tá? Vou costurar aqui na beiradinha e subo. Depois eu tiro esse excesso aqui. Então, aqui eu cortei aquele excesso, ó, ela ficou fechadinha assim. E eu fiz aqui uma marcação de 1,5 centímetros. Risquei, ó, nos espelhos e nas laterais. E eu vou passar cola de contato nesse espaço aqui, então, nessa marcação, né, de 1,5 centímetros. Vou passar cola de contato em toda aqui a volta pra gente fazer o virado. Aí, depois disso que eu vou colocar o suporte aqui da meia argola pra nossa alça. Passei a cola de contato, então, nessa parte aqui de cima. Aí, eu já dobrei aqui essas pontinhas aqui pra dentro das laterais, ó. Dobrei aqui pra dentro. E agora, eu vou começar a fazer o virado seguindo essa minha marcação. É só eu dobrar bem aqui no limite do meu risco. Vou fazer isso aqui na volta todinha aqui da minha bolsa. Agora, eu vou colocar o suporte da meia argola, ó, já coloquei aqui desse lado. Então, eu peguei aqui a minha tirinha, passei cola de contato, dobrei ao meio e colei uma fita dupla face. Agora, eu vou tirar aqui esse papelzinho aqui da fita. Vou passar a meia argola. Essas medidas aqui, desses suportes de meia argola, depende da meia argola que você tá usando, tá? Então, eu cortei esse suporte com 4 centímetros para ele poder ficar com 2 a hora que a gente dobrar, porque a minha meia argola tem 2 centímetros. Então, se você estiver usando uma meia argola com medida diferente, você vai adaptar de acordo com as suas ferragens, tá? As medidas das suas ferragens. Não precisa ser necessariamente uma meia argola de 2 centímetros. Você pode colocar de 1,5, pode colocar de 2,5, aí você escolhe. E aí, eu vou posicionar aqui. Não faço isso com medidas, tá? Então, eu coloco no centro, claro, e ponho um pouquinho abaixo aqui, a ponta da minha meia argola tá um pouquinho abaixo do meu virado. Olha aqui, ó, onde é que ela ficou. Então, ficou aqui no centro,
e um pouquinho abaixo aqui do virado, mesma posição que eu coloquei desse outro lado. É bom você colar, tá, com a fitinha dupla face, pra poder costurar certinho, tá? Então, agora eu vou ajeitar aqui e vou entrar aqui na minha máquina pra costurar esse suporte aqui. A peça ainda não tá estruturada, então tá tranquilo pra gente fazer isso. Eu gosto de começar costurando aqui bem próximo à meia argola. Então, ó, vou costurar. Por isso que é bom ela tá colada, porque a gente movimenta e aí às vezes ela pode sair do lugar. Com certeza ela vai sair do lugar se ela não estiver colada. Agora eu viro aqui, aperto meu botão de retrocesso, volto, viro e contorno aqui esse suporte de alça, ó. Vou contornar, vem até aqui a beirada, vem com calma pra não passar reto, espera só um pouquinho, já volto a mostrar. Deixa eu só abaixar aqui minha agulha no lugar certo, pronto. Agora eu venho até aqui em cima e abaixo a minha agulha bem aonde eu comecei o meu primeiro ponto. Pra dar certinho aqui o meu acabamento, ó. Abaixo bem onde eu comecei, vou virar e vou só passar uma costura aqui pra dar o arremate. E tá pronto, então, as minhas meia argolas estão já posicionadas. Eu vou desvirar agora essa peça. Desvirei, então, a minha bolsa. Agora eu vou posicionar aqui a aba, essa tampa. Eu coloquei uma fita dupla face aqui e agora eu vou colocar ela aqui, ó, bem nessa parte aqui de trás, centralizada. Olha só. Ela vai ficar com esse quebradinho aqui bem nessa ponta, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu não posso colocar muito abaixo, porque nós já temos posicionados aqui os suportes de alça. Então, eu tenho que colocá-la bem certinha para que ela fique com essa dobra aqui, essa dobra, ela fique bem certa deste lado. Então, por isso que é bom colocar com a fitinha dupla face, que daí a gente cola ela no lugar certinho. Colei, então, aqui a aba, ó, tá colada aqui bem certinha. Olha só como é que ficou, verifiquem, né, se a posição tá correta. Ela não pode ficar em cima dessa dobrinha, ela tem que ficar acima, pra quando a gente fechar, ela dar certinho, olha só. E agora, eu vou passar a costura, dá até pra passar assim, pelo lado de fora, é só eu puxar aqui a parte de baixo, então eu vou encaixar aqui na máquina. Então, eu encaixei ela aqui, certifique-se de que a parte de baixo não está aqui embaixo da tampa, não está sendo costurada. Então, você puxa bem aqui. E agora, eu vou começar a costurar essa minha tampa, faço aqui o retrocesso e costuro ela aqui. Tem que colar, tá? Pra poder ficar bem certinha, não sei se tá dando pra vocês verem, acho que tá. Mas aqui eu não posso mexer muito, porque senão vai acabar pegando aqui a parte de baixo, tá? Então, mas é isso, encaixa ela aí que vai dar certo. Vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Sempre prestando atenção se não está pegando a outra parte da bolsa, tá? Aqui passa a costura devagarzinho. Vou chegar aqui até o final, agora não vai dar pra mostrar. Mas eu tô costurando aqui até o final, faço um retrocesso e arremato. Então, tá aqui, olha só, costurada a nossa aba, porque depois, quando a gente vier com o forro, aí nós vamos passar a costura aqui em cima. Por enquanto, a costura aqui embaixo, que já deixou pregada, então, a nossa aba. Agora, nós vamos fazer o canal de zíper, tá? Então, eu tenho aqui 4 tiras do meu sintético. Eu vou fazer no corte a fio mesmo, essa parte, não vou fazer com virado. Então, eu vou pegar aqui 2 tirinhas e vou fazer uma marcação mais ou menos com 1 centímetro, 1,5 centímetros. Aqui, ó, marquei as 2 pontinhas.
Vou pegar aqui o meu zíper, eu vou destacar. E aí, eu vou colocar uma fita dupla face aqui, pra gente poder colocar esse zíper, como eu falei, vai ficar direto no corte a fio. Então, a gente vai fazer aqui uma viradinha, uma curvinha assim, e eu vou colar esse zíper aqui, nessa posição. Então, eu colei uma fitinha dupla face aqui, tá vendo que aqui essa minha marcaçãozinha de lápis. Vou pegar aqui o zíper, aí você pode dar alguns pontinhos ou costurar na máquina, ou colocar uma colinha, só queimar aqui a pontinha. E fazer esse dobradinho aqui assim, ó. Tá vendo essa dobrinha? Olha só, aqui. Vou encaixar bem nessa direção aqui que tá essa marcação que eu fiz de lápis. Por que que eu tô fazendo isso? Pra quando eu colocar o outro lado, eu colocar nessa mesma distância. Então, olha só. Coloquei aqui, bem na marcação. Vou virar e agora eu vou colar o meu zíper aqui, esticando, dando aquela leve esticadinha nele. E eu colo, então, o meu zíper aqui. Deixa sobrando aqui esse pedaço. Pronto. Agora, eu vou colocar uma outra fita dupla face aqui. Deixa bem viradinho aqui, que fica mais bonitinho. Bem certinho. Agora, eu coloco uma outra fita dupla face e eu vou colar uma outra tira, não aquela que tá com a outra marcaçãozinha. Essa daqui você deixa que nós vamos fazer o outro lado. E eu vou colar agora aqui o outro lado da minha tira. Deu até pra aproveitar a mesma cola a mesma fita que tava aqui. E aí, eu vou costurar. Se quiser fazer um arredondado aqui, um cantinho pode fazer. Eu gosto de fazer, que eu acho que fica mais bonitinho. E aí, eu vou passar a costura aqui contornando esse zíper. E aí, eu vou costurar esse contorno pra prender o meu zíper. E depois eu repito esse passo a passo no outro lado aqui do zíper. Viro. Pronto, tá costurado aqui, então, um lado do meu canal de zíper. Agora, eu vou pegar o outro, já coloquei aqui a fita dupla face, esse aqui é aquele outro lado que eu tinha feito a marcação com o lápis. Vou tirar aqui a dupla face, vou pegar o meu zíper e eu vou colocar ele agora aqui também. Olha só, desse lado. Vou colocar aqui. Vejam o lado certinho, por isso que é bom a gente colocar a fitinha dupla face, pra depois a gente, antes de costurar, poder conferir se tá do lado certinho. Ó, vou colar aqui. E olha só, eles têm que ficar assim, porque o nosso cursor vai passar, então tem que dar certinho aqui dos dois lados. Aí, eu venho com a outra parte, deixa eu só arrumar aqui, que tá feinho, ficou uma ruga feia. Aí, agora melhorou. Venho agora aqui com a outra parte, colo também e costuro assim como eu fiz esse lado. Agora, eu peguei os espelhos do meu forro. Vou marcar aqui o meio, que daí fica mais fácil pra centralizar. Ó, marco aqui o meio. Aqui eu também dou um piquezinho pra marcar o meio. E aí, eu coloco meio com meio, deste jeito. Ó, meio com meio, tá vendo? O lado direito tá pra cima. E aí, eu vou passar agora a costura aqui, nessa parte de cima aqui. E faço a mesma coisa no outro espelho. Acho meio e
costuro ele lá. Então, os dois espelhos já estão com o canal de zíper, agora a gente vai montar esse forro do mesmo jeito que nós fizemos o principal. Então, eu achei o meio aqui, achei o meio da minha tira, de fundo e lateral, começo costurando pelo meio. Do mesmo jeito que nós fizemos no principal, ó. Vou costurar aqui. Não precisa deixar nada aberto, tá? No fundo, porque a gente não vai desvirar essa peça. Ela vai ser costurada já do lado certo. Então, aqui, ó. Costuro do mesmo jeito do principal. Bom, então tá aqui o forro, ó, ele tá montadinho já, né, com o canal de zíper aqui certinho. Agora, eu vou pegar essa tira aqui de acabamento e vou colocar ela aqui na beiradinha, na volta toda aqui do meu forro, tá? Eu vou escolher pra emenda ficar na lateral, então, a minha emenda vai ficar aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar direito com direito, vou deixar aqui sobrando um pouquinho. E vou começar a costurar mais pra frente. Vou deixar uns 4 centímetros aqui e vou começar a costurar, então, essa tira pra ela dar a volta toda aqui no meu forro. Deixa eu virar um pouquinho a câmera. Então, olha só, vou começar aqui a costura. Ó, direito com direito e vou contornar aqui o meu forro. Por que que eu tô fazendo isso? Pra gente não precisar colocar essas tirinhas em cada parte do forro. E aí, fica aquele acúmulo de camadas nas laterais. Então, eu quero fugir, eu quero dar o acabamento, mas eu quero fugir desse acúmulo de camada que fica nos cantinhos. Porque depois é ruim de fechar a peça, porque a gente ainda vai fazer o virado aqui. Então, é ruim de fazer o virado nesses cantinhos, né, muito acumulado. Por isso que eu vou fazer dessa forma. Então, eu vou costurar isso aqui na volta toda. Quando chegar lá no finalzinho, eu vou parar. Já vou mostrar pra vocês, ó. Então, eu costuro aqui essa tira. Ela tá cortada um pouquinho maior do que aqui a minha circunferência aqui. Vou costurar mais um pouco. Venho aqui, começo a fazer essa última curva. E aí, eu paro. E por que que eu parei antes? Porque agora eu preciso medir aqui certinho, ó. Olha só, eu tenho que medir aqui certinho aonde que elas, né, essas duas faixinhas, essas duas pontas se encontram. Pra gente fechar essa faixinha antes, ó. Então, elas se encontram aqui. Então, eu tenho que passar uma costura agora aqui, eu vou marcar, ó. Eu tenho que passar uma costura aqui pra fechar. Então, aqui a minha tira, ó. Vou costurar agora aqui, aonde eu marquei. Fecho. Como se fosse um viés, né? Fechei. E aí, agora, ó, eu costuro, vou tirar só o excesso. Eu até nem cortei muito maior. Mas é bom cortar maior pra não correr o risco de ficar pequeno. E aí, agora, ó, eu vou abrir aqui onde eu costurei, ó. Eu vou abrir, vai ficar metade pra cada lado. E eu fecho agora aqui o final, ó. Olha só. Abro aqui bem. Faço a costura e fecho agora aqui. Então, olha só como é que ficou essa tira, que vai ser o acabamento do meu forro. Aí, ó, ficou certinho, fica aqui, então não teremos aqueles acúmulos de material nos cantos. O que que eu vou fazer agora?
Eu vou passar cola de contato nessa beirada todinha, daquele mesmo jeitinho. Eu vou passar um risquinho aqui com 1,5 cm e vou fazer um virado aqui. Ó, vou fazer um virado nessa borda todinha, vai ficar desse jeito, ó. Olha só, então tá aqui o virado, já tá prontinho. Antes de vocês fazerem, né, o virado, antes de colar, coloca dentro da bolsa, testa direitinho as medidas pra ver se tá certinho, se não precisa ajustar alguma coisa, antes de vocês fazerem o virado, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu fecho, porque eu preciso furar aqui esse lado pra colocar, então, eu vou fazer isso antes de colocar o forro. Vou pegar, então, aqui o meu fecho e já vou colocar a parte de cima primeiro, e daí eu marco aqui embaixo onde que vai ficar o outro lado. Vocês façam a mesma coisa se forem usar botão. Coloquei, então, aqui o fecho, a etiqueta aqui embaixo, então, ela vai ficar assim. Agora, eu também já estruturei, ó, já coloquei EVA em tudo aqui, colei ele aqui dentro, bem certinho. Agora, eu vou colocar o meu forro aqui dentro. E aí, eu vou colocar alguns clips aqui. Vou acertar ele aqui direitinho. E vou colocar alguns clips pra gente poder passar a costura aqui. Se quiser também passar cola de contato e colar, também pode. Que a cola de contato também ajuda nessa hora. Ou se não, coloca alguns clips aqui só pra ficar mais fácil na hora de costurar. Bom, eu coloquei, então, aqui alguns clips só. Não tem necessidade de colocar muita coisa, pelo menos eu não vejo necessidade. Aqui, não coloco clips, porque nós vamos costurar todo mundo aqui junto. Aba com o forro, com tudo. Ó, vou fazer o possível pra mostrar pra vocês direitinho. Alinho aqui certinho o virado com aqui a parte da minha aba, ó, aqui, tá vendo? Vou passar um pouquinho só de óleo aqui, veja se a sua bobina está cheia. E vou começar aqui a costurar. Esse a gente tem que costurar pelo lado de dentro mesmo. Olha só. Então, aqui, se quiser colar, como eu falei, pode colar também, passa a cola de contato ou a fita dupla face. Que daí facilita, né, na hora de fechar. Vou abaixar aqui essa meia argola, pra não correr risco nenhum. E agora é só ir virando a peça e ir passando essa costura aqui na borda. Olha só. É só fazer isso no contorno todo. Então, tá aqui, a peça tá praticamente pronta, ó, todinha costurada, ó, tudo certinho. Depois corta os fiozinhos, né? Veja se não tem pedacinhos de cola de contato, nem nada. Aqui, se vocês quiserem colocar um quadradinho de EVA antes de fechar, pode colocar pra não ficar essas marcações. Mas depois eu vou apertar bem aqui pra esse pininho entrar mais lá pra trás e não vai nem aparecer. Agora, falta colocar aqui o cursor. Então, o que a gente faz? A gente alinha aqui o zíper. Vou colocar aqui um clips. Vou pegar o meu cursor. Aqui também, se quiser colocar um zíper de metal, fica bem bonito. Fica bem chique. Então, vou pegar aqui meu cursor, vou cortar um pedacinho aqui de um dos lados. Eu sempre deixo um lado maior e outro menor. Mas aí você veja o jeito que você acha melhor para colocar o cursor. Então, eu vou encaixar aqui. Se não der certo, você tira e põe de novo. Ó, veja se aqui ficou certinho. Tá tudo certo. Agora, não tá certo não, tá bem tortinho. Calma aí. Pronto, arrumei, agora sim deu certinho. Aqui na ponta, você pode fazer aquele acabamento com o sintético. Ou se quiser usar aqueles acabamentos de alça, também pode. Queima, ó. Queima. E aí, se quiser usar esses acabamentos de alça, também fica bem legal.
Só apertar. Aperta bem ele aqui na pontinha, ó. Se for o caso, pega um alicate. Aperta. Agora, vou colocar aqui a minha alça. Então, vou pegar essa alça aqui. Se vocês quiserem comprar, vocês já sabem que as ferragens tem todas lá na CRZ Zanetti. Todas as ferragens dessa peça são lá da CRZ Zanetti. E essa alça aqui, ela vem o par. Então, se você comprar e fizer esse tipo de bolsa, você pode fazer 2 bolsas, né? E aproveitar aí a alça. Então, eu vou colocar aqui, daquele jeito que eu falei pra vocês que eu ia pôr. Com essa argola. Se quiser também pode colocar aquele tipo de cordão, pode fazer também de sintético, né? Uma tirinha pra passar aqui dentro, também pode. Aí você pode usar a criatividade aí. E olha só, então, vou fechar aqui minha bolsa. Eu troquei, eu ia usar o outro fecho, mas achei que ia ficar muito grandalhão aqui. Acho que esse aqui ficou mais discreto, assim, ficou mais bonito, porque já tem bastante detalhes essa bolsa. E aqui a alça transversal, você pode colocar uma corrente, pode colocar alcinha de sintético mesmo. Tem vídeo no canal em que eu ensino a fazer alça, e aí vocês escolhem. Mas a ideia principal dessa peça é ela com essa alça aqui maravilhosa. Olha só que coisa mais linda que ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.